Ah, Jesus. Sinta-se à vontade entre nós, Jesus. Dirija aos nossos corações aqui, Senhor. Feche os seus olhos, aquiete sua mente, aquiete a sua alma. Peça para o Senhor continuar falando com você. Algumas coisas que Ele ainda quer falar com você. Ah, Jesus. Aleluia. Precisamos de Ti, Jesus. Fala ao nosso coração. Cumpre toda a Tua vontade conosco aqui nesta manhã. Realiza, Senhor, todo o Teu desejo aqui nesta manhã. Conduz esse momento juntos aqui. Aleluia. Não nos deixa nos afastar da Tua vontade. Não permita que interfiramos naquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. O leitor está aí? Microfone na mão? Amados, continuemos então, queridos. Já sabemos que não podemos amar este mundo. Sabemos que somos peregrinos nesta terra. Eu queria conversar um pouco sobre vocês, então, o que tem a nos esperar, né? Perspectiva da eternidade. Eu ficava pensando, logo quando me converti, eu ficava pensando assim, gente, a eternidade é muito tempo. É o tempo todo. E eu ficava imaginando assim, o que a gente vai fazer o tempo todo? O que a gente vai fazer para sempre? E eu ficava pensando, será que a gente vai abusar de lá? Do céu o tempo todo? E eu comecei a fazer essas perguntas que a gente não tem coragem muito de verbalizar para ninguém, né? As perguntas que vêm na nossa cabeça assim, a gente fica com medo até de falar para alguém. E um dia eu estava orando ao Senhor, e pela sua graça, naquele dia o Senhor manifestou a sua presença ali comigo, no meio dos irmãos, um tantinho assim, ó, um pouquinho de nada. Eu quase morri de gozo e de alegria. E depois que eu quase morri de gozo e de alegria, aí o Espírito Santo disse assim, isso é só menos de uma gotinha do que você vai fazer na eternidade. Aí eu pensei assim, para a eternidade não vai dar tempo não de desfrutar de tudo isso. Amados, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você não tem ideia. Eu não tenho ideia. Eu não tenho nem noção do que Deus tem preparado para cada um de nós na eternidade. Amém? Vamos repetir esse versículo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só vocês, nem olhos, é coisa, viu? E coisa boa. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Mas a vossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia. Quantos de nós aqui tem o corpo abatido, né? Minha irmã me dizia o seguinte: eu sou o filho caçula e eu tenho uma irmã que tem 2 anos. A primeira irmã é 2 anos mais velha que eu. E quando ela passou dos 40 anos, ela chegou para mim rindo. Isso que foi, minha irmã? Tu vai ver quando tu passar dos 40. Rapaz, eu não estou enxergando bem. Ela teve que ir pro oculista. Começou a dizer: vai lá com esse negócio aí. Estava com 38 na época, né? Pois bem, chego semana passada agora, fui pro oftalmologista, estou com 41 agora. Fui lá pro oftalmologista. Aí cheguei lá, meu amigo, papel que eu não via nem a sombra mais. Aí a médica disse: olha, fique tranquilo, moço. É porque é assim, mãe. Depois dos 40, a musculatura do olho já não é mais a mesma. Perdeu a elasticidade, perdeu não sei o que lá. E agora é normal, o seu papel não está enxergando bem. Amados, a promessa é que esse corpo ele vai ser transformado, amém? Amém. Eu já estou pedindo um mais magrinho. Senhor, ele é um corpo glorificado sem barriga. Ela me acompanha há tanto tempo. Nós temos, amados, em Campina Grande, irmãos lá, que eu e Samuel consideramos que o mundo não é digno daqueles irmãos. A gente tem um irmão lá, chamado São Miguel. Deus o colocou bem pertinho de mim, para que eu aprendesse com aquele homem, porque não tem como entrar no meu coração nem na minha cabeça que eu sou discipulador dele. Então eu me esforcei já muito para tentar entender isso e não dá certo. Deus colocou ele perto de mim para eu aprender com ele. E ele é um homem de 76 anos, hoje ele está. E ele desenvolveu câncer de pele há mais de 15 anos. Ele é branco, alto, e ele, além de trabalhar toda a sua vida no roçado, depois ele entrou na Chesf e trabalhou na cozinha, na sala de caldeira, uma temperatura altíssima. E quando ele aposentou-se, pouco tempo depois ele começou a manifestar esse câncer de pele, e ele tem o corpo todo estourado de chagas de câncer de pele, perdeu uma orelha, já foi arrancado. Ele já fez 42 cirurgias pelo corpo, cirurgias de mutilação, porque no câncer de pele o primeiro tratamento é tirar aquele pedaço que está lesionado. Então ele já arrancou pedaços do braço, da perna, das costas, da cabeça, do rosto. A fisionomia dele parece um monstro, mas o coração dele é lindo, é o coração de Jesus. São Miguel passou 10 anos sem sair de casa, por 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas começaram a rir dele. Ele foi a algumas reuniões e algumas congregações e as crianças riam dele e apontavam para ele, e ele tinha vergonha da sua fisionomia. O segundo motivo é porque ao sair de casa, o sol, o calor torna as chagas do seu corpo insuportáveis de ardor e de dor. E ele orou assim: Senhor, eu sempre fui um homem que preguei a tua palavra desde o dia que eu me converti. Agora eu não posso mais sair de casa. Manda alguém aqui à minha casa para que eu possa pregar o evangelho para ele. E ele começou a pregar para um homem que fazia a leitura da energia elétrica. Ele começou a pregar para o carteiro. Ele começou a pregar para um rapaz que veio fazer a instalação da TV. Todo mundo que chegava lá e começava a pregar o evangelho. Ele tem uma relaçãozinha que ele guardou esses nomes e ora por essas pessoas até hoje. 12 pessoas se converteram ali na casa dele, a partir da proclamação do evangelho dentro da sua sala. Conhecemos esse homem. Um homem que, quando nos conheceu, achou que a gente era uma seita, foi estudar nos livros sobre essa seita, não conseguiu encaixar nada do que ele estudou com a nossa prática, a nossa vida, e um dia ele decidiu ir para o retiro de Novos. E quando chegou nesse retiro de Novos, ele é um homem muito, assim, ele só anda de camisa do banho comprida, até pelas lesões dos braços, calça social, muito formal.
E ele sentado lá entre nós, nós começamos a orar para que o Espírito Santo se derramasse sobre nós ali. E uma jovenzinha, na época, tinha 19 anos de idade essa jovenzinha. E outra irmã mais madura, Marzina, os irmãos conhecem, alguns irmãos conhecem a Marzina. Chegaram lá para orar para o seu Miguel. Um homem que impôs as mãos sobre a sua esposa e sobre todos os seus filhos. E todos foram batizados com o Espírito Santo, mas ele nunca tinha tido a experiência do Espírito Santo. E quando Marzina chegou lá, quem pôs as mãos sobre ele, e Priscila puseram as mãos sobre ele, nessa oração, todo mundo, todo mundo pôs as mãos sobre todo mundo, o Espírito Santo desce sobre ele, ele começa a rolar no chão, e dar gargalhada, e exaltar o nome de Jesus. E ele disse que ficava na cabeça dele, meu Deus do céu, eu estou pagando um mico aqui no meio desse pessoal, mas ele não conseguia parar de gargalhar, e de rir, de glorificar o nome do Senhor. E a partir desse dia, amados, ele piorou muito na sua saúde. Porque ele disse assim, em casa eu não fico mais. E com toda a doença, com toda a dificuldade, ele começou a sair para fazer discípulos. O câncer piorou, saiu da pele, deu metástase no pulmão. Ele tem um tumor no pulmão direito, tem 5 no pulmão esquerdo. Toma nebulização de 2 em 2 horas para conseguir respirar. Fala com Jesus, puxando o fôlego. Mas ninguém vê naquele rosto tristeza. Ninguém vê naquele rosto hesitação. Ninguém vê naquele rosto murmuração. E ele diz assim, está tudo bem daqui, é comigo? Porque com Jesus, como é que não está bem? Esse corpo está desfalecendo, mas o meu espírito está forte. E eu sei que Deus vai me dar outro corpo. Um corpo que não tem mais chagas. Um corpo que não vai ter cicatriz. Um corpo que não vai me deixar ofegante. Eu sei que o Senhor vai me dar esse corpo. Amém. Aleluia. Glorificado seja Jesus Cristo. Aleluia. Essa é uma promessa dele. Ele vai nos dar corpos novos. Amém? Amém. Não vai ter lá dor de cabeça. Não vai ter enxaqueca. Não vai ter câncer. Não vai ter nunca um diagnóstico ruim de doença para nós. Teremos um corpo perfeito, a semelhança do de Jesus, amém? Sim. Nunca mais seremos surpreendidos com uma notícia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. É para aí que estamos marchando. Amém. É nesse sentido que estamos caminhando, para esta vida, ao lado do nosso Senhor. Vamos ler Hebreus capítulo 13, verso 14. Hebreus capítulo 13, verso 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amados, eu fiquei pensando nesse texto e lembrei Jesus dizendo para os discípulos. O que é que Jesus disse aos discípulos que ia fazer lá? Preparar morada. E eu estava lá em casa, sentado, olhando para as paredes da minha casa. E tem um negócio lá em Campina Grande, que é crônico nas construções, que é um negócio chamado salito. Dá sal no tijolo na parede e começa a cair reboco, vira o reboco vira farinha. Você passa a mão na parede, vira farinha. É um negócio impressionante. O solo da nossa cidade, o índice de sal é altíssimo no solo. Então você constrói, em poucos anos, 2 anos, 3 anos depois, já começa a fazer os primeiros reparos em casa, porque o salito toma conta. E eu estava sentado na casa, né? A gente tem passado por esses dias um período de estiagem no bolso. Sabe qual era aquela estiagem que dá no bolso assim? Uma seca de real. E eu sentado ali olhando para aquela parede. Aí lembrei desse texto. E o Senhor encheu meu coração de fé. Por quê? Porque eu lembrei que Jesus é que foi construir a minha casa lá no céu. Foi preparar a minha morada. Que aquela que eu estou vendo se acabando por ali no pé da parede, essa não é minha não. O cartório é um mentiroso. Diz que aquela casa é minha. A minha não é aquela não. A minha casa, meu Jesus foi preparar. A minha morada, meu Jesus é o arquiteto, o engenheiro. Não há engenheiro e arquiteto deste mundo que faça casa parecida com o que o meu irmão
murmurar porque a torneira está ruim, está velha, está fora de moda. Eu vou achar ruim porque os móveis não estão combinando com a estante, não está combinando com a cadeira, não está combinando com não sei o que lá. Não vou nada. Porque eu estou aqui por enquanto. Essa casa que eu moro não é minha. Não sei nem quem é. Então veja só. A minha casa não é aquela, né? Minha casa, eu tenho que entender que Jesus está preparando a minha casa. Ele é o arquiteto, ele é o engenheiro. Ele vai fazer a moradia de cada um, daquele jeito. Amém? Eu não posso derramar a minha força que Deus me deu, o meu vigor, a minha capacidade de raciocínio, a minha capacidade de entendimento, a minha capacidade de expressão, pegar tudo isso que Deus me deu e pôr sobre um projeto aqui nesta vida. Não tem como. Eu tenho que pegar tudo isso que Deus me deu e pôr em cima do projeto do meu Deus. Amém? Então não posso me aperrear porque a casa está assim, não está acolá, está desse jeito. Eu tenho que ter a consciência de que o Senhor está me levando para a eternidade e que lá já está Ele mesmo preparando tudo isso. A missão que Ele me deu aqui foi outra. Amém? Amém. Vamos ler o texto. Hebreus 11, 9 e 10. Hebreus 11, verso 9 e 10. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque estava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém. Ele não é só o arquiteto e o engenheiro, ele é também o construtor. Amém? Eu fiquei imaginando que às vezes nós fazemos escolhas muito bobas, muito equivocadas. Fiquei imaginando o povo de Israel no deserto. Imagina que o povo de Israel no deserto fazia o acampamento, desmontava o tabernáculo, cada família montava sua barraca e eles passavam um tempo ali. Depois Deus mandava eles saírem dali e marchar. E eles desmontavam tudo e caminhavam até onde Deus queria e paravam e montavam tudo de novo. Pois eu fiquei imaginando que era investir nessa vida aqui e olhar para essa vida como se ela pudesse nos dar algo de bom. É como se uma daquelas famílias do povo de Israel descobrisse o ar-condicionado para a barraca dele. Imagina o povo ali no deserto, sol causticante, calor insuportável. Aí alguém faz uma descoberta: ar-condicionado na barraca. Mas quando ele consegue montar aquele ar-condicionado todinho, puxar energia, aquele negócio todo, que faz aquele barulhinho, e começa a gelar aquela barraca, aí toca aquele instrumento, para avisar que o povo vai levantar acampamento. Aí aquele cara diz: o quê? Sai daqui! Quero mais nada, menino, esse ar-condicionado gelado. E ele baixa os zíperzinhos da barraca dele e fica olhando assim, o povo levantando no acampamento e indo embora. Não sabe ele que está trocando a presença de Deus, que a presença de Deus só estava junto do povo, né? Por aquele ar-condicionado. Já viram uma propaganda na Paraíba? É exibida essa propaganda, não sei aqui na Bahia. O Ministério Público Federal fez uma propaganda baseada num programa de Silvio Santos da década de 80. Aí bota um cara numa cabine, com um fone no ouvido e o microfone, e outro lá longe, que ele não está vendo, pergunta ele assim: você quer trocar? Já viu essa propaganda? Já viu essa propaganda? Você quer trocar um saco de cimento por um hospital na sua cidade? Aí a luzinha acende, aí o cara faz: sim! Aí o cara lá: mas não acredito num negócio desse. E ele faz com a carinha de alegria: sim! Como se estivesse fazendo o melhor negócio do mundo. Amados, às vezes nós passamos por essa figura. Nós trocamos toda a expectativa dessa eternidade. Nós trocamos toda essa maravilha que o Senhor está nos preparando, esse descanso eterno com Ele. Nós trocamos a nossa
semelhantes a Jesus eternamente por algo tão pequeno aqui na terra. Nós não podemos perder esse sabor pela eternidade. Nós temos que viver aqui como alguém dizendo assim: me segura, senão eu vou, me segura aí, senão eu vou embora. Temos que viver aqui na iminência de partir para junto do Senhor eternamente. Temos sim que fazer planos e projetos para que, se fôssemos viver mais de 100 anos, mas o nosso coração tem que estar assim: eu queria ir hoje, queria que o Senhor aparecesse nas nuvens dos céus agora, porque eu sei que lá é muito melhor que aqui. O engano deste mundo entrou tanto no coração da igreja que até a morte passamos a ver de forma errada, a morte de um justo. Vamos ler um texto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? A explicação da morte que falta aqui. Não é difícil você ouvir quando uma pessoa nova morre, jovem, morre de acidente, fatalmente, alguém dizer assim: ah, meu Deus, tinha tanta vida pela frente. Como se essa vida pela frente aqui na terra fosse algo bom. Tinha tanta vida pela frente, esta vida que a gente está vendo aí, famílias sendo destruídas, arrasadas, pessoas caminhando independentes de Deus. O choro e o luto na morte é lícito, mas não podem ser pela pessoa que morreu, se ela morreu em Cristo. Tem que ser por nós mesmos, que ficamos aqui, ou pela saudade que vamos sentir por um breve espaço de tempo até encontrarmos com ela. Amém? Amém. Há um espaço de tempo entre a morte de um parente meu e a minha morte. Esse espaço de tempo eu vou sentir saudades, eu posso chorar por essa saudade, e também posso chorar por mim, porque não foi eu que morri. Porque quem morre em Cristo é um verdadeiro privilegiado. Amém, foi fraco, mas... Vou repetir: aquele que morre em Cristo é um verdadeiro privilegiado. Amém? Amém. Por que ele é privilegiado? Ah, saiu disso aqui, amados. Esse mundo está em decadência. Está dormindo. Tem coisa melhor que dormir? Na primeira noite aqui, Samuel dormiu comigo e com o Carlsberg, lá no quarto, na casa de Bruno. Enfrentou uma artilharia pesada e uma sinfonia de roncos, e eu e Carlsberg acordamos renovados. Quando olhamos para Samuel, estava naquela cara. O que foi, Samuel? Não, eu só passei a noite em claro. Diz que era um revezamento, eu e Carlsberg. Quando eu fazia. Mas para mim e para Carlsberg o sono foi maravilhoso. Amados, quem morre em Cristo dorme um soninho maravilhoso. Quem morre em Cristo está repousando nos braços do Pai.
Amém? Mas o mundo pôs uma ideia diferente no nosso coração. O mundo pôs um sabor por esta vida, que não é lícito a um discípulo. Todos os relatos que nós vemos em Atos dos Apóstolos, de irmãos que não queriam morrer, não era por medo da morte, tampouco por sabor àquela vida, porque eles estavam sendo perseguidos toda hora, espancados e presos. Eles não queriam morrer, porque eles queriam permanecer aqui fazendo discípulos. Amém? 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 Nós assimilamos um amor por esta vida, e às vezes pensar na morte nos desespera. Não porque vamos para o inferno, porque temos convicção de salvação, mas talvez porque vamos deixar essa vida tranquila, aqui na terra, tranquila. Nosso coração tem que arder pela eternidade. Nosso coração tem que arder pelo que nos espera. Não temos que ter medo da morte. A morte para nós é um prêmio. A morte para nós significa a volta de Jesus para nós. É isso mesmo. Quando eu morro, Jesus voltou para mim. Acabou, não tem mais carne, não tem mais possibilidade de queda. Estou guardado no Senhor para acordar para a eternidade. Amém? Amém. Eu fui muito tocado esses dias com um cântico. Eu não vou cantá-lo agora, daqui a pouco a gente vai tentar cantar. Mas eu vou recitar essa letra deste cântico para vocês, para que vocês entendam que tem que arder no nosso coração esse desejo por essa pátria, por esta eternidade, por esta vida eternamente com Deus. Chama-se O Exilado. Ele tem na harpa cristã, no cantor cristão, nos salmos e hinos, tem mais de 3 versões. E hoje Samuel pegou para mim uma versão na internet, e ele diz assim: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades. Quando é que eu vou? Quando é que eu vou? Quando eu vou partir? Quando eu vou ver meu mestre? Quando é que eu vou poder pular no pescoço dele e bater essa saudade? Passarinhos, belas flores, tentam me encantar, querem me encantar. Que passarinhos é que está na tua vida querendo te encantar com este mundo aqui? Quais são as belas flores que estão aparecendo na tua vida? Um título de doutor, de mestre na universidade? Uma promoção no teu trabalho? São passarinhos e belas flores que querem te encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Eu não vou olhar para esses passarinhos daqui, eu não vou olhar para essas belas flores daqui. Eu quero contemplar o meu lar, eu quero contemplar meu Jesus, eu quero contemplar a minha pátria celestial. Amém? Amém. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Ele vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Amém, irmãos? Quantos aqui querem voar? Amém. Aleluia! Meus pecados foram muitos, muito culpado sou, porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Aleluia! Pelo sangue de Jesus. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir? É fiel, sua vinda é certa. Quando? Eu não sei. Mas ele manda este alerta: do exílio eu voltarei. Sua vinda aguardo eu cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Ah, Jesus, nos perdoa por amar esta vida.
este mundo e esta vida, tendo um Deus tão lindo, que está à nossa espera, que está nos aguardando, Senhor. Nos perdoa, Senhor, e nos faz ver esta pátria celestial. Ah, Jesus. Amados, eu estava no meu quarto, orando ao Senhor, de joelhos, e eu lembrei da minha adolescência, e lembrei dos sonhos da minha adolescência. E eu fiquei dando risada dos meus sonhos da adolescência. Eu sonhava ser motorista de ônibus. Quando eu cresci, eu quero ser motorista de ônibus. E eu fiquei ajoelhado orando ao Senhor, lembrando da época que eu ficava brincando de ônibus lá no sítio. Pegava uma corda, né? Amarrava assim, aí eu usava minha irmã como cobradora do ônibus. E hoje os ônibus não tem mais nem cobrador, mas na época tinha. Ela ficava lá longe e eu aqui puxando o cordão com uma tampa de caçarola. E eu tinha certeza que aquela ali era um ônibus, na minha viagem, né? E eu fiquei lembrando dos meus sonhos de adolescência, de infância. E o Senhor foi me mostrando tudo o que Ele havia me dado. Me mostrou a minha família, uma esposa maravilhosa. Na realidade, vocês conhecendo a mim, estão conhecendo a pior parte da minha casa. A melhor parte da minha casa ficou em Campina Grande. É a Ana, minha esposa graciosa, assim como o nome, minha filha Ana Luísa e meu filho André. Quem conhece sabe que eu sou a partinha mais fraca de lá. E me mostrou aquela família linda e maravilhosa, me mostrou minha casa, o carro que Ele me deu, me mostrou os amigos que tenho na igreja, os irmãos, a família de Deus. E eu, quando o Senhor me mostrou tudo isso, eu fiz uma oração ao Senhor. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho mais nenhum sonho nesta vida aqui. Porque o Senhor me deu muito mais do que eu sempre imaginei. O Senhor foi tão gracioso comigo esses anos. Todos os meus projetos que eram tão simples na minha adolescência, o Senhor me deu tanto mais. Eu disse: Senhor, eu não quero mais nada, não me dê mais nada até que eu morra. Eu não preciso de mais nada. Mas eu quero te pedir duas coisas, Senhor. Primeiro, que eu veja meus filhos fervorosos na tua presença, te amando e te servindo, contemplando a ti, convertidos a ti, dando a vida pelo Senhor. E também, Jesus, os anos que o Senhor me manteve vivo aqui na terra, me ajude a convencer outros desse Evangelho, a encher minha casa de gente, a pregar o Evangelho, a batizar. Ontem era o batismo das meninas, e eu pensando, tantos precisam ser ganhos para o Senhor. A reuniãozinha que a gente fez ali com as crianças e com adolescentes deu mais de 40. Os contatos estão dentro da igreja, debaixo dos nossos olhos. Senhor, me dê força. Se eu chegar, os anos que o Senhor me der de vida, me ajude a continuar proclamando a tua palavra, a ir para a praça, a bater de porta em porta, a marcar um jantar na minha casa para levar um casal que está se separando e pregar o Evangelho para eles, e o Senhor restaurar esse casamento. Eu não quero mais nada, Senhor, eu só quero isso. Me dê essas duas coisas e não precisa me dar mais nada, que o que tenho é muito mais do que eu sempre pensei. Fica uma pergunta, amados. A nossa pátria é lá. O Senhor para lá vai nos levar. Mas na realidade nós ainda estamos aqui. E o último ponto dessa pregação é assim: enquanto estivermos aqui, 3 pontinhos. Eu não fui. Você não foi. O que vamos fazer nesse tempo enquanto estamos aqui? Abram as Bíblias em Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém.
Amados, não podemos olhar para esta ordem sem a devida atenção. O Senhor não nos levou. Lá é melhor, muito melhor. Mas por algum motivo o Senhor nos mantém aqui. Que motivo é esse? Fazer discípulos. Esse é o único projeto nessa vida que vale algum esforço. Não tem outro projeto nesta terra que vale algum esforço que não seja para fazer discípulos. Quando eu estava arrumando para me casar, comecei a trabalhar, né? Entrar dinheirinho na caixa, você começa logo a pensar em casar. O solteiro quando ganha dinheiro, já começa os olhos. E quando eu defini por ano, eu fui com essa moedinha. E a Deus nos acompanhou na formação nossa para o casamento. Eu louvo a Deus pela vida de Edinho, um instrumento de Deus na minha vida. Eu e Ana, por vezes, sentamos lá em casa, damos risada, dizendo assim, ó, isso aqui a gente aprendeu com Edinho e Ivana. E louvando a Deus pela vida deles, por ver tantas marcas de Deus na nossa vida, que Deus usou Edinho e Ivana para nos ensinar. E no tempo que eu estava nos preparando, nos encaminhando ao casamento, eu dizia assim pra gente: não pensem em se casar para se realizar um ao outro, realizar a si mesmo. Vocês já devem ser solteiros realizados, felizes. Se você não é um solteiro feliz, realizado, tranquilo, ó, sossegado em Jesus Cristo, não se meta com casamento, vai dar problema. Por que vocês vão casar? Principalmente para cumprir a vontade do Senhor, assim como todas as coisas outras da vida de vocês. Vocês devem casar para cooperar com o propósito eterno de Deus. No nosso convite de casamento, estava lá escrito no convite de casamento um texto sobre o propósito eterno de Deus, declarando que nós estávamos nos unindo para cooperar com o Senhor naquela cidade, para cooperar com esse propósito eterno. Não há projeto nessa vida viável, só o projeto de fazer discípulos para Jesus. O único projeto viável para a sua vida é fazer discípulos. O único projeto que deve tomar o teu coração é o projeto de Deus. Tem que haver uma substituição no teu coração. Você tem que abrir mão dos seus projetos e implantar aqui, ó, a vontade do seu Deus. Glória a Deus. Esse é o motivo dele ainda não ter te levado. Ele está esperando. Ele está esperando você se acordar, se despertar e dizer assim: eu vou fazer discípulos para o Senhor. Eu estava folhando a Bíblia de Carlsberg e achei um marca-texto que foi confeccionado pelos irmãos lá em Natal. E marca-texto muito, muito lindo. E no finalzinho do marca-texto, em letras vermelhas, tem um alvo escrito para 2012. Que esse marca-texto foi feito no final do ano passado, né, Cid? E no final do marca-texto tem em letras vermelhas, dizendo assim: desafiando cada irmão a ganhar um discípulo em 2012. Não é isso, meu Senhor? Antes desse desafio tem 20 espaços em branco, destinados a você colocar o nome dos seus contatos, para quando você for ler a Bíblia, toda vez que pegar o marca-texto, você vê o nome das pessoas e você ora por elas. E lá embaixo, em vermelho, que parece até estar aceso e piscando, o alvo de ganhar um discípulo em 2012. Amados, nós precisamos sair dessa mediocridade. Nós precisamos ganhar vidas para Jesus. Nós precisamos proclamar o reino de Deus a este mundo. Nós precisamos tomar esse projeto no nosso coração. Nós temos que desejar a pátria celestial, mas entender que esse intervalo de tempo que Deus nos deixa aqui não é para a nossa realização pessoal, porque a nossa realização pessoal está lá. É para a realização da vontade do nosso Deus. Amém? Quando eu fui fazer uma arrumação lá em casa, todo ano a gente faz uma arrumação nas nossas coisas, geralmente é assim, né? Uma vez por ano. E encontrei uma agendazinha antiga, bem antiga. E acho que de 90 ou 91. E lá tem um esboço do horário, porque eu sou muito limitado na minha forma de raciocínio. Vocês veem que Samuel vem aqui, né? Ele não traz nada, né? Aquele negocinho só com a Bíblia.
ele fala aqui 3 dias, só recorrendo ao que Deus colocou ali na mente dele, no coração dele. Eu sou muito limitado, tem que ser tudo anotado, tudo escrito, tudo resolvido. Ontem me pediram para dar uma palavra aqui para os adolescentes, quando eu pensei na possibilidade de não ter preparado essa palavra, quase que eu dá um tiro na minha cabeça. Então eu sou muito limitado. E eu só funciono assim, tudo programado, agendado, resolvido, aquela hora para aquilo, aquela outra para aquilo outro. E em 1990 já tinha uma grade de horário na minha agenda. Uma grade de horário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O que fazer de manhã, o que fazer de tarde, o que fazer de noite. E nessa época, eu solteiro, Samuel solteiro, cada um morava na casa com os pais, com seus pais. Nós começamos a fazer discípulos em Campina Grande, só tínhamos um problema. Não tínhamos casa para levar ninguém. Porque tanto a minha família suspeitava que eu estava numa seita, quando também a família de Samuel tinha as suas suspeitas em relação a esta nova seita que estava chegando na cidade. Então a nossa casa era a praça central da cidade. Nesse horário, tinha assim, segunda de manhã e de tarde, terça de manhã e tarde até sexta no trabalho, eu trabalhava no banco. Segunda à noite, encontro na praça. Terça à noite, encontro na praça. Quarta à noite, dia de família. Quinta à noite, encontro na praça. Sexta à noite, encontro na praça. Sábado à noite, encontro na praça. Domingo à noite, encontro na praça. Segunda de manhã, antes do expediente da manhã, encontro na praça. No intervalo do almoço, 2 horas da manhã, encontro na praça. A praça era o nosso lugar. Porque era o lugar do nosso trabalho para o Senhor. Estávamos ali na praça, todos os dias da semana, para fazer discípulos para Jesus. O nosso encontro com os discípulos era na praça. A reunião dos discipuladores era na praça. O encontro no núcleo era na praça. Tudo era na praça. Até a diversão e o lazer também era na praça. Quando a gente chegava, dava 11h30 da noite, que saía o último ônibus para casa. Então eu pegava um ônibus no sentido norte, Samuel pegava um ônibus no sentido leste, acho que é leste. E a gente ficava ali, o último ônibus era de 11h30. E quando a gente edificava os irmãos, passava o dia, a gente ficava brincando depois. Divertindo, coisa de jovem. Não levar a mão não. E a nossa diversão era assim, quando o ônibus de Samuel vinha, eu ficava segurando Samuel para ele perder o último ônibus. Quando o ônibus fechava a porta, ele fazia, não, eu soltava. E se o meu viesse primeiro, Samuel fazia a mesma coisa, me agarrava, aí eu vi o meu ônibus, eu já não fazia mais força. A força a gente só fez das primeiras vezes. Se arranhou todinho. Depois a gente sabia que não conseguia ficar. Viu o ônibus embora. Orando para o companheiro ter compaixão. Senhor, o coração desse rapaz que me deixou ir para casa. Quando perdia o ônibus, aí tinha que se virar. Tinha dia que a gente tinha dinheiro, pegava um táxi e ia para casa. Tinha dia que a gente não tinha, voltava para casa a pé. Tudo era na praça. Tudo era para fazer discípulos. Era brincando e fazendo discípulos. Se divertindo, rindo e fazendo discípulos. E até hoje assim o é. Às vezes até rindo em momentos indevidos. O que eu quero dizer para os irmãos? Isso tem que tomar teu coração. Amém. Tem que sair daqui cheio de vontade de pregar para alguém, de ver se alguém ser batizado, de alegrar o coração do pai, do seu pai. Ou o seu pai está fazendo tudo por você lá na eternidade, ajeitando, enfeitando sua casa, está ajeitando tudo. Faça alguma coisa por ele. Amém. Prega o evangelho. Se mobilize. Não precisa você ter motor próprio. Deus colocou um motor dentro de você chamado Espírito Santo para te impulsionar e fazer você avançar e correr. Amém? Amém. Mas planeje, se interesse, junte-se a alguém da igreja, no relacionamento de companheirismo, no relacionamento de discipulado, e saia da sua casa, levante-se do seu sofá. Amém. Saia da sua comodidade e Deus vai te usar como instrumento nas mãos dele para glorificar a ele. Amém. E ganhar vidas para ele. Amém? Amém. Eu queria testemunhar aqui uma das decisões que eu considero mais sérias que alguém tomou na vida, por causa desse propósito. E eu queria falar do meu companheiro. Nós estudávamos na faculdade, na Universidade Estadual da Paraíba,
ele fazia biologia, eu fazia matemática, e nós nos encontrávamos todo dia na universidade, nos intervalos, a gente ficava por ali na universidade para rir, contar uma piada, pregar para alguém, alguma coisa. E Samuel, apesar de quando ele entrou no curso de biologia, ele entrou sem nenhuma vontade e sonho para ser biólogo, porque ele havia perdido a oportunidade de entrar num seminário. Na época, a revelação que nós tínhamos é que a gente, para servir ao Senhor, precisava ir ao seminário. Então Samuel tinha desistiu de um seminário, entrou na universidade, mas entrou sem nenhuma empolgação. Desistiu do seminário porque o seminário fechou o que ele ia. Quando souberam que ele ia ser aluno de lá, fecharam o seminário. E ele ficou sem seminário para ir. Mas rapaz, não tem tu, vai tu mesmo. Pegou e ficou no curso de biologia. Só que com o passar do curso, ele começou a se encantar com a biologia. E meu companheiro é muito inteligente. Muito inteligente. A primeira que ele fez foi comprar um microscópio bem pequenininho, daqueles que vendem na revista Hermes. Aí eu chegava na casa dele, ele estava com um negócio cortando o dedo, botando sangue lá para ver no microscópio. Peguei, eu vim aqui. Eu quero lá ver isso. E ele começou a nutrir no seu coração um sonho de trabalhar em laboratório, ser geneticista. Trabalhar com genética, sei lá por quê, como é o nome, senhor? Engenharia genética. E eu tenho certeza que Samuel teria potencial para estar fora do país, trabalhando na Europa, nos Estados Unidos, dentro de um laboratório. Mas tinha uma coisa maior, que ele cantava mais ainda, que era trabalhar com gente, que era fazer discípulos para Jesus. E na hora que ele precisava, para dar sequência à sua carreira profissional, entrar no mestrado, ele ficou entre o mestrado e a igreja. E o mestrado e a vontade de Deus para a vida dele. E ele não hesitou. Renunciou toda a possibilidade de uma carreira profissional ali, para cuidar daqueles pouquinhos discípulos que tem ao seu redor ali em Campos Elíseos. Não renunciou por dinheiro, porque ninguém tinha dinheiro, era tudo pobre, estudante, não tinha nada. Renunciou por amor ao Senhor. Ele o arcou por esse propósito. Não é um cientista de renome, mas é um homem de Deus, cheio da presença de Jesus. É tão fácil formar um cientista. É tão fácil fazer um engenheiro. Bota ele na universidade, 4 anos, sai já assinando papel. É tão fácil formar um professor, mas como é custoso, difícil formar um homem de Deus. E o Senhor Deus tem formado dele um homem cheio da sua presença. Esse propósito tem que arder no nosso coração. Esse propósito tem que interferir nas nossas decisões. Nós precisamos mudar decisões na nossa vida em função desse propósito, desse chamamento de Mateus 18, 28, de 18 a 20. Não podemos sair tomando decisões deliberadas, uma atrás da outra, pensando nas nossas coisas. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Temos que perguntar para Ele. Você pode fazer um mestrado? Pode. Eu não quero dizer aqui que os irmãos não façam mestrado e doutorado. Mas o que quer que você faça, mantenha em primeiro lugar no seu coração o ardor e o fervor pela vontade do Senhor. Faça discípulos no mestrado, faça discípulos no doutorado. Faça discípulos na oficina, faça discípulos na feira, na padaria, na farmácia, no meio da rua, na sua vizinhança. Faça discípulos. Essa é a vontade de Deus para a tua vida.